Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Mais uma vez estamos chegando até você, ao seu lar, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Estamos iniciando nesta segunda-feira, do dia 23 de setembro, as meditações, as reflexões da 25ª semana do Tempo Comum. É nosso desejo sempre, de modo especial neste mês de setembro, mês da Bíblia, que nós somos convidadas a intensificarmos a escuta, a vivência, a prática da Palavra de Deus, que essa palavra ela encontre acolhida nos nossos corações, que nós possamos crer naquilo que nós escutamos e lemos, e crendo nós possamos colocar em prática, possa ser luz no nosso caminho. Hoje, então, nesta segunda-feira, nós vamos rezar, vamos meditar com o evangelista Lucas, capítulo 8, versículos de 16 até 18. Disse Jesus para a multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dada ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Veja, caros irmãos e irmãs, esse trecho às vezes ele é de uma difícil interpretação. Mas esses versículos, esses 3 versículos, eles possuem 3 pequenas unidades e que tem por tema central a palavra de Deus. Então é nessa perspectiva que nós devemos ler esses pequenos versículos. A primeira unidade, que é exatamente o início, versículo 16, parece temer o risco do anonimato. Não se põe a luz debaixo da cama, não tem sentido nenhum. A gente ter um candeeiro, ter uma vela para iluminar o caminho e a gente colocar a vela embaixo da cama. Qual é que é o sentido dessa primeira sessão? É exatamente uma advertência aos cristãos que, seja por medo, porque julgam de certa maneira inútil fazer, eles não se expõem publicamente. Por outro lado, a gente tem que ter clareza que a palavra é pública, ela é visível, e escondê-la é a mesma coisa que a gente fazer essa palavra morrer. Então ela precisa ser tornada visível. E é nós que precisamos fazer isso. A segunda unidade, que se refere exatamente ao versículo 17, tem uma outra perspectiva que parece temer o risco do segredo. Ora, isso é uma advertência para os grupos de cristãos que se fecham em si mesmos, priorizando somente os já iniciados. Aquela ideia que nós temos muitas vezes: para que sair ao encontro, né? Estamos contentes com os que vêm às nossas igrejas, frequentam as nossas celebrações. Então a gente fica assim, restrito àqueles que já têm uma iniciação à fé cristã, à palavra de Deus. Porém, a advertência é que a palavra é para todos, porque a palavra ela tem uma natureza missionária. Então ela tem que ser alcançada, tem que ser levada a todos. A gente não pode ficar contente somente de levar a palavra para aqueles que estão ao nosso redor, que já estão no corriqueiro, no cotidiano de nossas comunidades, em nossas celebrações. E o último versículo 18, talvez ele seja o mais difícil. É certo que chama atenção para a importância da escuta, ou então para o modo como se escuta. Lá está escrito assim: prestai atenção à maneira como vós ouvis. Há quem não escuta, não é verdade? Mas também há quem escuta mal, finge que escuta. Então a gente se pergunta assim: o que significa a expressão pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter?
O que significa esse pois que está ali colocado? Que condiciona, de certa maneira, o crescimento ou a perda da palavra. Significa, talvez, que é preciso escutar bem, porque é a escuta que enriquece. Quem não escuta ou escuta mal, empobrece. Não só não cresce, mas também perde o que julga possuir. Então não basta ouvir de modo superficial a palavra. Será uma riqueza desperdiçada. Cumpre-nos ouvi-la de uma forma muito ativa. Quanto mais a pessoa se entrega a Deus sem cálculos, tanto mais Deus se manifesta a ela sem medida. Então a escuta da palavra é o caminho necessário para cada um de nós crescermos na fé. Se falta escuta, a fé definha, a fé morre. Para terça-feira, dia 24 de setembro, caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, nós vamos rezar, vamos meditar com o evangelista Lucas, o capítulo 8, versículos de 19 até 21. A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. E então anunciaram a Jesus: a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus perguntou e respondeu: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Nós já escutamos muitas vezes esse trecho, não é verdade? E a gente sabe que o que Jesus está se referindo aqui exatamente para fazer parte dessa grande família de Jesus, para além dos laços sanguíneos, é como que a gente acolhe essa palavra, a gente escuta, e escutando, a gente crê e a gente coloca em prática essa palavra de Deus. A síntese do que está dito nesse pequenino trecho é isso. Veja que as palavras de Jesus, dirigidas para aquelas pessoas que anunciam a chegada da sua mãe e dos seus familiares, a gente pode ter aquele sentimento de serem palavras duras. Parece que Jesus está sendo indiferente com a sua família. Mas explicam-se com a sua missão de semeador da palavra de Deus. Naquele momento, mais do que atender aqueles que lhe são familiares pelos laços de sangue, o Mestre Jesus, ele quer de fato dar ênfase, quer sublinhar os laços que realizam essa sua nova família, que é aquilo que eu comentei há pouco, que é a escuta da palavra, que é exatamente como que se coloca em prática essa palavra escutada. Então são essas atitudes que produzem vamos chamar assim, o milagre de nos tornar mãe, irmãos e irmãs de Jesus. Portanto, os ouvintes de Jesus acabavam de aprender que os laços de sangue estão subordinados aos vínculos de amor e de fraternidade. Então a condição para fazer parte da família de Jesus, ela ficou bem explícita. É isso. Não tem outro caminho a não ser a gente ouvir e colocar em prática esta palavra escutada, a palavra de Deus. E tal como Maria escutou a palavra e depois ela se torna mãe, a mesma coisa pode acontecer comigo, com você, hoje, se nós acolhermos a palavra que nos é dirigida. Jesus, ele quer crescer no mundo, e o caminho privilegiado para ele poder crescer no mundo somos nós. Sou eu, é você, porque quer crescer em cada um de nós, quer que a nossa existência ela seja cada vez mais cristiforme, quer que eu o represente cada vez melhor. Então, se nós acolhermos a sua palavra, se nós a contemplarmos, se nós a conservarmos, se nós lhe dermos espaços, se nós procurarmos não esquecê-la durante o dia, se nós fizermos dela a luz dos nossos caminhos, então sim, a gente pode dizer, Jesus cresce em cada um de nós. Ele cresce em mim, ele cresce em você, ele cresce à nossa volta, ele cresce no mundo. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 25 de setembro, a gente vai rezar, a gente vai meditar com o evangelista Lucas, o capítulo 9, versículos de 1 até 6.
Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. E os discípulos partiram, e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Veja, caros irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer primeiro uma retomada. Jesus, ele, no seu itinerário, no seu caminho, na sua missão, ele pregou a conversão. Ele, no seu caminho, ele expulsou os espíritos impuros. No seu caminho, Jesus curou muitas pessoas. Ora, essa também é a tarefa do discípulo missionário. Essa é a tarefa nossa, de cada um de nós. Por isso, Jesus, ele não retém para si todo esse conjunto de conhecimentos que ele possui. Ele transmite, ele repassa para os discípulos. Ele não retém para si os seus poderes. Ele, assim, dá esses poderes para os seus discípulos, para que eles também possam ir pelo mundo a curar, a fazer o bem, a converter, ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus. E Jesus transmite aos 12 apóstolos tudo isso e os envia para realizarem o que ele fazia publicamente. Ou seja, em outras palavras, converter, expulsar os espíritos impuros, curar os doentes, anunciar o reino de Deus. É restaurar a vida, reintegrar as pessoas. Então é uma atividade renovadora, é uma atividade restauradora. Antes de mais nada, Jesus, ele ordena para o missionário que nesse caminho ele leve consigo apenas aquilo que é estritamente necessário e nada mais. Porque quando a gente carrega tanta coisa, a gente fica apegado às coisas, tira o nosso foco, não é verdade? A gente acaba se preocupando com tantas outras coisas. Então, é um convite que Jesus faz à pobreza entendida como liberdade, ou seja, a gente deixar as coisas para seguir, e um convite também para a fé, ou seja, se nós temos fé naquilo que estamos fazendo, o próprio Senhor vai tomar conta de todos nós, não vai deixar a gente desamparados. E depois, Jesus como que traz, dá uma norma de bom senso. Que norma é essa de bom senso que está aí no Evangelho? Que o discípulo itinerante, ele não fique andando de casa em casa, mas que ele escolha uma casa digna e hospitaleira, ficando ali o tempo que for necessário. Os apóstolos, os discípulos, os missionários, eles não precisam se apoiar nos bens materiais. Ao contrário, tem que se despojar deles. A gratuidade e a confiança na providência de Deus são as grandes exigências para a missão. A gente tem que confiar na providência de Deus. E isso não é fácil, é um desafio para todos nós. E por fim, Jesus, ele lança uma sugestão sobre o comportamento em caso de alguma recusa. A recusa, ela está de fato prevista na nossa missão. É confiado ao discípulo uma missão. Mas não é verdade que quando a gente vai em missão, não é garantido que nós vamos ter sucesso nessa missão. Isso pode acontecer. A pessoa que nós encontrarmos pode recusar. Então, diante da recusa, o que está previsto? O que Jesus diz? Nós precisamos nos comportar como Jesus. Quando é recusado num lugar, vai para outro. E o Evangelho, no finalzinho, ele diz assim, olha, se não vos acolherem, ao sairdes daquele lugar, daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles.
Ora, esse ato, esse gesto de sacudir o pó, ou então a poeira, é um gesto, não é um gesto de irritação, mas é um gesto de juízo, não é de maldição. Significa exatamente o quê? É para mostrar para aquela pessoa, para aquela realidade, a gravidade dessa recusa. Que aquela pessoa, ela perdeu uma grande ocasião de se encontrar, de receber uma mensagem libertadora, de se encontrar e fazer uma experiência profunda de Deus, de fortalecer cada vez mais a sua própria fé no encontro com a palavra viva do discípulo missionário. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, eu concluo o itinerário desta primeira parte da 25ª Semana do Tempo Comum. A gente se encontra novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês um bom início de semana, que tenham muita luz, muita paz, muita serenidade, e que Santo Antônio abençoe a cada um de vocês. Paz e bem.